Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, estamos iniciando um novo curso aqui no Eu Vou Passar. Meu nome, para quem não sabe ainda, meu nome é Paulo Henrique, o PH, e a gente vai iniciar, a partir de agora, os nossos encontros de um curso completo de raciocínio lógico. O tão falado aí, o curso está saindo agora do forno para vocês, tá? Um curso completo, falando de todos os tipos de banca, de todos os tipos de concurso. Vamos fazer um curso completaço para vocês, tá certo? Falando de teoria, mostrando exemplos de diversas bancas, ESAF, CESP, Carlos Chagas, Sesgran Rio, Funcab, Funrio, Consulplan, móveis, enfim, o que tiver de banca e o que tiver relacionado a esses nossos assuntos a gente irá falar, tá certo? Então esse é o nosso curso completo de raciocínio lógico, sejam bem-vindos a ele. Vamos lá começar. Tá aqui, ó, curso completo de raciocínio lógico. A gente vai começar no nosso módulo 1, questões lógicas. Olha só, neste primeiro momento, pessoal, vocês já devem pegar aí, ó, aí ao lado tem um PDFzinho com todas essas questões que a gente vai trabalhar e algumas dicas para vocês, tá? Além das questões que a gente vai trabalhar com essa questão, existe alguns espaços para vocês preencherem, né? Algumas dicas que eu estou dando. Neste momento, o que é que eu preciso de vocês? O relax. Neste momento é parar para raciocinar, tá? Sem estresse, sem, o que é proposição, um conectivo, se é arranjo ou combinação, nada disso. A gente não precisa nada disso. Nesse momento nós vamos preparar a nossa mente para raciocinar. A gente vai acostumar. A gente não vai se preocupar com esses conceitos ainda do raciocínio lógico propriamente dito. O que é que a gente vai fazer? Parar para raciocinar. Diversas questões, mais de 50 questões a gente vai ter nesse módulo para vocês raciocinarem. Só precisa disso. Esqueçam dessa história de que raciocínio lógico é difícil. A gente vai mostrar para vocês que nada mais são exercícios que vocês precisam fazer. Tranquilidade? Vamos lá. Começar aqui com as nossas questões. Eu dividi algumas questões. Antes disso, a gente vai dar algumas dicas. E aí, já começa, por favor, não me esculhambem, não batam em mim. Não precisam falar mal deste pobre cearense que vos fala. Raciocínio lógico não é difícil. Não é difícil, pessoal. É o quê? É treino, é prática, é estudo. É isso que você faz com o seu direito, que você faz com a sua contabilidade, que você faz com o comércio internacional, com AFO, com português. Você só precisa estudar, certo? E mais do que nunca, você tem que também, né, treinar, resolver exercícios, conhecer aquilo que você está falando. Mas difícil? Difícil não é. Tá? Então esqueça um pouco aquela historinha, é muito difícil, professor, eu não consigo pensar, quando eu começo a pensar fica tudo fedendo. Não, é normal porque o tic-teco, eles não são tão acostumados assim, de vez em quando são um cheirozinho desagradável, mas daqui a pouco se acostuma e sai tudo normal, tá? Então, quem tem esse ranço, essa ojeriza ao raciocínio lógico, pega a ojeriza, pendura aqui do lado, pronto, não, agora eu tô com o PH aqui, agora não vai ter, vai estar tudo de bom, tá certo? Não é. Então confiem nesse pobre professorzinho que vos fala, que vocês vão ver que não é essas coisas todas. Outra coisa, não é só para concursos. O raciocínio lógico não é só para concursos, é para a vida, certo? Qual é a ideia? Pessoal, vocês começam a desenvolver um raciocínio, uma dedução lógica muito mais rápida. Daqui a pouco você está estudando também ali o direito constitucional, no artigo 5º, aí lembra alguma coisa lá do artigo 5º falando, por exemplo, da pena de morte, já liga, né, na sua dedução, salvo engano, no artigo 48 lá, quando fala das atribuições da presidência da República. Eu acho, tô meio assim, tentando relembrar. Mas a ideia é essa, você começa a deduzir mais rápido. Você olha os números, você já lembra, aquele número ali é um quadrado perfeito, tá? Então você começa a desenvolver uma dedução, um raciocínio lógico muito mais rápido. Essa é a ideia que a gente precisa passar para vocês. E a terceira dica que eu preciso também passar para vocês é que o raciocínio lógico não pode ser feito só com as aulas, né? Se for esperar que a gente vai resolver o problema da humanidade no raciocínio lógico nesses nossos encontros, nós vamos tentar ao máximo facilitar a vida de vocês. Agora, após isso, vai em casa aí você sentado aí com as duas bandinhas na cadeira aí, as duas bandazinhas, né? Chega lá, acessa o site, baixa a questão, vai lá nos artigos do Eu Vou Passar, pega uma questão, resolve, olha uma prova que aconteceu no fim de semana passado, enfim, começa a trabalhar, porque sem resolver questões de raciocínio lógico, companheiro, aí realmente não vai dar, aí realmente complica demais se a gente não começar a resolver questões de raciocínio lógico. Por isso que o nosso curso sempre
sempre é baseado nisso. Falamos na teoria, mostramos como é que é a base teórica do raciocínio lógico e depois o que a gente tem que fazer? Exercício, exercício, exercício e muito exercício para vocês entenderem duas situações. Primeiro, que aquele bicho que você está acabando de ver não é tão feio assim. Segundo, que a banca, o ser mal também não é tão mal. Você começa a entrar na cabeça desse maldito e saber como é que ele prepara as provas de concurso público. Tranquilidade, é isso aí, ó. As duas últimas coisinhas que eu peço a vocês. Primeiro, vocês irão desenvolver o grande olho de Tandera. Sim, não riam. Isso é sério, o assunto é sério. Todos nós temos um pouco de Thundercats. Que olho é esse? É o olho do raciocínio lógico. Na hora que você começa a resolver questão de raciocínio lógico, você pode até saber o seguinte, aí você vai desenvolver com o tempo. Esse olho de Tandera não aparece da noite para o dia. É algo demorado que você vai ter que desenvolver. Para na hora que o cara gritar Thundercats, aquele seu olhozinho vai ficar miudinho. É o quê? É você já olhar para a questão e dizer o seguinte, olha, eu nem sei nem por onde é que eu vou sair, mas eu sei por onde é que eu vou entrar. Eu vou começar por aqui. Eu já vi algo parecido com isso. Eu resolvi uma questão mais ou menos assim. E vou tentar resolver até chegar à dedução daquela questão. Esse é o olho de Tandera, que vai brilhar para você. Ele normalmente está meio embaçado, precisa de um óculosinho de grau, mas você desenvolve com toda certeza. E mais do que nunca, nós somos eternos pokémons. Somos todos pokémons. Vivemos em evolução. Quase não sai. Em evolução. Então, pegou uma questão difícil, opa, essa aqui já foi um pouquinho mais complicado. Deixa eu pegar uma mais facilzinha aqui. Opa, essa aqui foi legal, acertei. E vou desenvolvendo, vou evoluindo com o tempo e com as questões. Somos eternos pokémons, todos nós. Então, a ideia da evolução é isso, tá? O exemplo básico que a gente sempre gosta de passar para os alunos é a história do Sudoku. O Sudoku, e aí, por favor, não acentue aquele uzinho ali, fica um negócio mais feio assim, né? Sudoku, né? Não, Sudoku. O Sudoku é o quê? É aquele joguinho que a gente tem, né? De números que a gente tem que preencher, tá certo? A gente vai ver umas questões dessas que já apareceram em prova de concurso aqui, tá? Mas a ideia é que quanto mais números você tem ali já colocados, mais fácil ele fique. Você vai começar com o mais fácil, lógico, você não tem tanto costume. Daqui a pouco, eles vai estar tão fácil, você vai dar um pé na bunda dele lá e vai passar para um pouco o médio, que tem bem menos números. Você está evoluindo nesse momento. É isso que você também tem que fazer aqui, tá? Cuidado com as questões. Achou que tá embarreirado com ela aí? Dá uma parada, tenta uma outra questão até você conseguir aquele entendimento lógico que pode ajudar na resolução da questão. Tranquilidade, pessoal, é isso aí. Nossas dicasinhas bem tranquilas nos nossos dias de curso, tá? Bem tranquilas. E aí agora a gente começa a falar na famigerada questão de verdades e mentiras, ou encontrando o culpado. Vocês têm uma série de questões aí, que a gente dá também algumas dicas, a gente vai falar de todas elas aqui, tá? Boa parte das bancas hoje trabalham com isso, CESP, ESAF, a Sesgran Rio, Fundação Carlos Chagas, enfim, tanto as bancas mais conhecidas quanto as menos conhecidas. Nós vamos mostrar essas questões aqui, tá? Nesse tipo de questão. E aí, qual é a ideia desse tipo de questão, pessoal? Olha só, a primeira situação, verdades e mentiras nada mais é do que teste de hipóteses. Você vai testar as hipóteses, tá? Vamos olhar um exemplozinho que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Tem a primeira questão aí que diz o seguinte, ó, considere que um delegado, quando foi interrogar Carlos e José, já sabia que na quadrilha a qual estes pertenciam, certo? Os comparsas ou falavam sempre a verdade, ou aquilo, já está dando as dicas aqui da questão, ó. Ou falavam sempre a verdade, ou sempre mentiam. Então, das duas, uma, ou falava sempre a verdade, os nossos amigos Carlos e José, ou eles mentiam, tá certo? Considere ainda que no interrogatório Carlos disse, olha o que Carlos disse. Carlos disse, José só fala a verdade. José só fala a verdade. E José disse, Carlos e eu somos de tipos opostos. Nesse caso, com base nessas declarações e na regra da contradição, seria correto o delegado concluir que Carlos e José mentiram. Então, olha só,
Pessoal, já começou assim, jogando assim nos pés da gente. Não, calma, ó, relax, ó, respira fundo, relaxa, sem estresse, sem estresse. Olha o que a gente falou, é o teste de possibilidades. Vamos dar uma olhadinha, olha só, deixa eu passar um pouquinho mais aqui, eu acho que tem mais um slide para ajudar a gente aqui. Tá aqui, olha só, nós estamos falando de teste de hipóteses. Qual é esse teste de hipóteses? Vamos lá, primeira situação, imaginemos, né, vamos testar esta hipótese, vamos imaginar que Carlos fala a verdade, tá certo? Vamos imaginar, ou seja, se Carlos falar a verdade, vamos ver o que é que está escrito aqui. Carlos fala a verdade. Ele diz o seguinte, que José só fala a verdade, ou seja, se o que o Carlos disser é verdade, o que é que vai acontecer? José também fala a verdade, correto? Conseguimos interpretar isso? Bom, eu estou imaginando que que Carlos fala a verdade. Se ele fala a verdade, José também fala a verdade. É o dizer dele, né? É a fala dele. Vamos comprovar agora. Agora a gente vai bater, saber se realmente José fala a verdade. Ó, se ele diz que José fala a verdade, então a gente tem que imaginar que isso aqui seja o quê? Seja uma frase verdadeira. Vamos ver. Carlos e eu somos de tipos opostos. Eles são de tipos opostos? Não. Eles são, os dois falam a verdade. Ou seja, gerou uma inconsistência, não fechou. Ora, se Carlos diz que fala a verdade e por causa disso o José fala a verdade, os dois falarão a verdade. Para a gente fechar essa nossa situação, o que é que a gente precisa fazer? Ver o que é que José diz. José diz, Carlos e eu somos de tipos opostos. Não são. Não são. Se os dois estão falando a verdade, não são de tipos opostos. Ó, não encaixa, não fecha. Portanto, esta primeira hipótese, esta hipótese 1 do Carlos falar a verdade e do José falar a verdade, não pode acontecer. Não pode acontecer. Já vimos, não fechou o nosso quadro, não fechou a nossa conclusão. Quer ver como vai ficar diferente agora? Olha só como é que vai ficar agora. Imagine então que o nosso amigo Carlos, agora o Carlos, ele vai mentir. Tá? Deixa eu dar uma apagadinha só, ver se eu me lembro aqui dessas historinhas aqui. Cadê ele? Aqui, tá aqui. Tá pequenininho aqui assim. Tá pequenininho, pronto. Só para dar uma geral. Tô chegando, Fabiano. Pronto, tô relembrando aqui. Então, mentira, vamos pensar que ele mente. Ou seja, Carlos disse, José só fala a verdade. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Vamos tentar, vamos ver a hipótese de acontecer que isso seja uma mentira. Ou seja, se isso for uma mentira, José não fala a verdade. José é o quê? Mente também. Então, José mente. José mente. Então, os dois mentem. Nessa hipótese 2, os dois vão mentir. E vamos ver agora se se encaixa. O que é que José disse? Carlos e eu são de tipos opostos. São de tipos opostos? Não. Ele está mentindo? Tá. Bateu. Encaixou. Encaixou perfeito. Tá certo? Encaixou bem bonitinho. Estamos supondo que ele mente. Tirando da situação que o Carlos mente, o José também mentirá. E aí, exatamente o que acontece com a frase que ele nos diz, dizendo que eles são de tipos opostos, mas eles não são, ou seja, ele mente. E aí, nessa hipótese, está ok, encaixou direitinho. Viram aí? Esse é o exemplo básico que a gente precisa ter do verdade e mentira. Pegar difícil desse jeito não é difícil. Não é difícil. Você precisa abrir a sua mente. O olho de Tandera. O olho de Tandera está meio assim embaçado, olhando assim de lado, mas com o tempo ele vai abrir. Tá certo? A ideia é sempre, vamos testar as hipóteses. Normalmente eu tenho 2 hipóteses, uma delas vai ser falha. Se eu tenho 3 hipóteses, 2 delas vão ser falhas e só uma vai se encaixar perfeitamente. Como é que a gente adquire esse conhecimento? Com exercício. E é isso que a gente vai fazer. Tranquilo? Então ele pergunta se os dois, deixa eu ver aqui meus alfarrábios aqui, se os dois mentem, né? O delegado conclui que Carlos José mentiram, Carlos José mentiram, tá aqui, foi exatamente isso que ele concluiu, portanto o gabarito
dessa primeira questão é verdadeiro. Tranquilidade, pessoal. Olha só. Estamos esquentando os nossos motores, né? Nessa nossa primeira aula, a gente começou a ver como vai ser o nosso curso, como é que vai ser para frente, sem estresse, pessoal. Nós estamos começando a nossa primeira aula de número 1, tá? Tem muita água para passar debaixo dessa ponte, tá certo? Então, vamos com calma. Qualquer coisa, ficou com dúvida nessa questão, volta, dá uma parada um pouquinho, dá uma lida novamente, tenta, ó, mexer com o cucuruto, com a massa aqui. Eu sei que ela não está acostumada, mas a gente tem que mexer aqui para a gente aprender cada dia mais. Daqui a pouco a gente volta com a aula de número 2 com questões de verdades e mentiras. Beijo no papai e na mamãe.